Os dinossauros habitaram nosso planeta há milhares de anos atrás. Mas graças a um fenômeno que aconteceu, eles foram extintos do planeta, deixando apenas seus fósseis aqui na Terra. Mas como vocês já aprenderam, o planeta Terra é muito grande e cheio de surpresas, com vários lugares ainda que não foram explorados. E é por isso que para essa história vamos ter que ir lá para o continente africano. Todos sabem que ele é gigantesco e uma boa parte dele é tomada por florestas, desertos, matas fechadas e mais pântanos, áreas remotas. E muitas dessas florestas e dessas matas ainda nem foram totalmente exploradas pelo homem. E é por isso que há muitos povos que vivem lá de forma bem primitiva. E sem contar, galera, os milhares de animais selvagens. E é por isso que durante décadas, alguns povos e tribos que vivem nas áreas mais remotas da África contam a história de um monstro que vive nas matas de uma região do Congo. De acordo com a descrição do povoado, o monstro seria uma criatura bem diferente das criaturas que conhecemos hoje. E a descrição dessa criatura se pareceria bastante com uma de um dinossauro. Ele foi batizado pelo povo local de Mokele Mbembe, que significa aquele que atrapalha o fluxo dos rios, lá no idioma local. Isso porque, teoricamente, esse monstro seria muito grande e viveria nos rios, deixando as coisas por lá mais difíceis. Segundo as descrições dos moradores locais lá da região, o animal parece ser uma mistura de um filhote de elefante com um hipopótamo, medindo entre 5 a 9 metros de comprimento. Ele tem uma coloração cinza meio amarronzado, pele lisa, pescoço comprido e flexível. A cabeça desse animal seria bastante parecida com a de serpente, e sem contar também que essa criatura teria deixado várias pegadas gigantescas, do tamanho de uma bacia média. Em suas pegadas foi possível perceber também que a pata tem 3 garras, e o animal também possui uma cauda muito longa, tão poderosa quanto a de um crocodilo. E como já dissemos, galera, esse bicho não foi visto apenas uma vez. E existem vários relatos de pessoas que já avistaram ele. Alguns dizem que esse bicho também apresenta um enorme chifre. Já outros dizem que ele possui apenas um dente. Com todas essas descrições, concluíram que esse animal era um animal totalmente diferente de todos os animais existentes aqui na Terra. E se analisarmos então os detalhes, pescoço longo, corpo grande com cauda, cabeça de cobra tipo réptil, as descrições desse animal apontaram um dinossauro. Não existem fotos ou gravações do animal ainda, mas existem várias pessoas que foram atrás dele e encontraram várias evidências, que podem fazer qualquer pessoa questionar se ele ainda existe ou não. Algumas expedições científicas foram feitas lá na África, com o intuito de buscar respostas. E por incrível que pareça, nessas expedições, várias provas foram capturadas. E agora então vamos mostrar elas para vocês. Relatos e evidências. A mais antiga referência relevante sobre o Mokele foi feita em 1776. Um livro muito antigo chamado Abel Liévin Bonaventure já descrevia bem detalhadamente essa criatura. O livro foi feito por um francês que viajou para o centro-oeste da África, lá na região do rio Congo. Durante sua expedição, o francês contou no livro que teria visto lá na África pegadas com mais de 3 metros de comprimento de um animal desconhecido que não foi avistado, mas que, de acordo com a pata, deveria ser monstruoso. O segundo relato sobre essa criatura misteriosa veio do tenente alemão chamado Paul Gratz, lá em 1909. Segundo esse cara, alguns indígenas lá do rio Congo contaram algumas lendas sobre uma criatura chamada Nsanga, que segundo os nativos habitava e amedrontava a região. Ele descreveu essa criatura bastante parecida com um saurópode, mais especificamente a um branquiosauro, um enorme dinossauro pescoçudo. E foi então essa a primeira vez que ligaram o misterioso animal lá da África, do rio Congo, com um dinossauro. Pois segundo os indígenas, realmente existia um bicho desse, muito parecido com um dinossauro. Além de escutar então essas histórias, o tenente Paul Gratz também foi levado pelos nativos até um suposto esconderijo onde a criatura poderia morar, ou já teria morado alguma vez, mas infelizmente eles não conseguiram ver a criatura. Ele cita também que observou que na região, uma região que deveria ter muitos hipopótamos, não havia presença de nenhum, e perguntou o motivo disso para os guias nativos. E eles informaram que realmente estava acontecendo alguma coisa, que os hipopótamos estavam sumindo daquela região, como se alguma grande criatura estivesse comendo eles ou disputando o território com eles, já que os hipopótamos são animais bastante territoriais, e mesmo que seja um oponente grande, eles não deixam qualquer um tomar o território deles. Mas pelo visto, como eles não estavam mais ali, eles estavam se dando mal.
Entre 1910 e 1911, outros relatos sobre esse animal começaram a surgir e começaram a publicar artigos em jornais sobre essa criatura misteriosa, tornando o assunto conhecido em vários lugares no mundo, na Europa e nos Estados Unidos. E como o assunto já estava se espalhando, começaram também a aumentar o número de pessoas interessadas em encontrar esse animal. E as explorações científicas para a África começaram a aumentar nas décadas seguintes. E depois disso, galera, várias outras pessoas começaram a contar suas histórias. Pessoas que iam para a África e voltavam dizendo que teriam ouvido barulhos estranhos vindo da mata. Já outros que conseguiram encontrar pegadas estranhas. E teria até mesmo uma pessoa que teria ficado cara a cara com o monstro. Essa pessoa seria um biólogo famoso chamado Ivan T. Anderson, que teria ido procurar essa criatura lá em 1932. Ele relatou que em sua jornada, ele mesmo teria visto a criatura com seus próprios olhos. Ele conta que durante a viagem, ele e seus amigos, enquanto estavam remando pelo rio, começaram a ouvir ruídos bem fortes que pareciam com um terremoto. E do nada a água do rio começou a borbulhar e uma coisa gigantesca começou a sair de dentro d'água. Segundo eles, a gigantesca criatura tinha uma cabeça do tamanho de um hipopótamo. E eles afirmaram que lembrava algo que não deveria estar mais entre nós: um enorme e temível dinossauro. Isso, galera, segundo as histórias, em 1932, lá na África. E menos de 2 décadas depois, um grupo de soldados ingleses estava nadando em um lago chamado Barombe, lá no Camarões, e que do nada viram uma enorme criatura desconhecida se aproximar deles. A tropa ficou aterrorizada no instante, e como eles estavam na água, nadaram em direção à terra. E eles contam que assim que conseguiram pisar na terra, em segurança, eles conseguiram ver 2 enormes animais, que pareciam ser 2 gigantes répteis, saírem daquele lago escuro e profundo. E segundo as descrições, o animal se assemelhava bastante com o Mokele, o suposto dinossauro que poderia estar vivo na África. E se você achou então que esse animal misterioso já teve relatos demais, calma que vão ter mais. James Power foi também atraído para explorar a região e fez a sua primeira exploração em 1976. Segundo ele, um povo local teria contado histórias sobre um animal chamado Enyamala e que esses animais se alimentavam de cipós da floresta. James então resolveu mostrar para a comunidade várias ilustrações de vários animais, tanto animais vivos quanto animais extintos. E quando James mostrou para os nativos a foto de um Diplodocus, os nativos ficaram eufóricos apontando para a criatura, como se aquele fosse o animal da lenda deles. Ué, mas outros exploradores não afirmaram que parecia com um brachiosauro? Então, galera, tanto um brachiosauro quanto esse Diplodocus são dinossauros diferentes, mas fazem parte de um mesmo grupo, dos saurópodes. Esse grupo tem várias características incomuns, como pescoço comprido, caudas longas, corpos largos e sempre quadrúpedes. E é por isso que eles não sabem ao certo qual é, mas se você mostrar qualquer dinossauro pescoçudo e grande, eles vão afirmar na hora que aquele é o Mokele Mbembe. Vamos continuar agora porque eles não pararam por aí. Aconteceram muitas outras explorações na região, e é capaz de até hoje pessoas irem para lá para explorar. Tanto é que em 1979, James Powell ficou tão interessado nas histórias que ouviu, que voltou para fazer uma outra expedição. E dessa vez ele levou junto com ele um amigo, Roy McCall. E de acordo com os testemunhos dos nativos, eles foram convencidos de que realmente existia um animal ali. E o amigo que não acreditava nas histórias voltou de lá querendo ainda mais respostas. E na década de 70, até um reverendo foi enviado para lá, o reverendo Eugene Thomas. Esse cara não fez só uma, mas dezenas de excursões lá na bacia do Congo. E nesse tempo, o reverendo ouviu algumas histórias que deixaram ele espantado. Os nativos lhe disseram que um tempo atrás, uma criatura bizarra invadiu o território deles. Então eles tiveram que enfrentar e derrotar uma dessas criaturas. Dezenas de guerreiros tiveram que lutar contra esse animal, lançando várias flechas até o animal cair no chão. E depois eles comeram a carne do animal. Dentro de poucas horas, todos que comeram aquela carne do animal começaram a agonizar e sentir dores fortes, até que quase todos faleceram. Os que não comeram e sobreviveram concluíram que aquele animal não era um animal comum, que poderia se tratar de uma espécie de animal totalmente inédita ou desconhecida, pois eles comiam carne de vários animais e nunca algo do tipo havia acontecido. E depois desse evento, então, o Mokele Mbembe ficou conhecido na região como um animal extremamente perigoso e que eles não deveriam mexer com aquele animal. E somente em 1988 que teria surgido uma foto que mostraria o suposto animal, tirada por um engenheiro americano chamado Herman. Na foto dele, ele diz ter encontrado o animal em um lago conhecido na região chamado Lago Tele. Com o intuito de provar para o mundo que ainda existia um dinossauro, este cara montou uma equipe própria e conseguiu tirar essa foto. Muitos acreditam que essa foto teria sido forjada por Herman com o intuito de convencer a humanidade. Até porque nenhuma pessoa fora do seu grupo foi com ele para comprovar se ele estava certo, ou se ele não teria forjado aquilo. E com a missão de encontrar esse animal, até mesmo uma expedição japonesa foi até a área. Isso lá em 1988.
1998 e os japoneses teriam conseguido filmar algo. Segundo os japoneses, eles contaram que estavam fazendo algumas filmagens aéreas para um documentário. Em um momento lá, enquanto eles estavam gravando, o câmera teria percebido uma movimentação estranha na água e na hora mirou a câmera em direção ao lago. São imagens apenas de um grande rastro na água. E claro que isso não convenceu muita gente. Porém, eles afirmam que conseguiram registrar algo inédito. Com esse vídeo não dá pra afirmar nada, pois não sabemos se é montagem ou não, se é um peixe grande ou se realmente é o moquele. As expedições não pararam aí e chegamos em maio de 1999, quando o Jornal de Londres publicou uma matéria sobre o moquele. A matéria dizia que alguns membros de uma tribo chamada Kabonga teriam matado um animal totalmente novo. E foi aí que todos apontaram que aquele animal seria um moquele mbembe. É por isso, galera, que muitos não sabem se o dinossauro está vivo até hoje ou não. Pois em 2004, um professor chamado Peter Beach foi até a região, encontrou uma enorme pegada e tirou um molde de gesso para estudá-la melhor. Sem contar também que próximo da pegada, o professor notou que algumas árvores altas estavam sem algumas folhas no topo, como se algum animal estivesse comendo o topo da árvore. E isso, galera, só seria possível se fosse uma girafa, ou no caso, um moquele mbembe. E recentemente, em 2009, depois de vários estudos, uma nova teoria teria surgido. Uma teoria que diz que essas criaturas são répteis grandes, que hibernam em períodos em que a água do rio está mais baixa, e eles somem por um período. Pois eles já encontraram enormes cavernas nas encostas dos rios, onde supostamente essas criaturas poderiam se esconder. Cavernas que têm 5 metros de comprimento e 5 metros de largura. E as expedições não param, mas desde então está cada vez mais difícil encontrar alguma coisa. E é por isso que muitos acreditam que o bicho possa nem existir mais. Por algum motivo, ele já se foi, seja pela tribo ou talvez porque ele nunca existiu. Ou pela própria natureza do animal. O Lago Tele, galera, está no coração da selva, cercado por pântanos cheios de gorilas. Não só gorilas, né? Vários elefantes, enxames de abelhas, serpentes, leões e muitos outros animais perigosos. Sem contar também que outra coisa que dificulta as expedições são as milícias armadas que dominam o país e que na maioria das vezes atrapalham os exploradores. Faz quase 300 anos que essa história é conhecida e até agora, galera, nada foi provado. Mas mesmo assim, centenas de pessoas foram até lá apenas com o intuito de descobrir alguma coisa e tentar buscar explicações para essa história tão incrível. E você, o que você acha sobre esse animal? Será que era uma lenda? Será que era uma história? Será que é algum outro animal que existia e aí a galera confundiu com dinossauro? É, galera, pode realmente existir um réptil parecido com isso.